Olá, boa noite, tudo bem? Essa é a nossa primeira transmissão ao vivo aqui no Facebook da Clínica Matrix, onde quinzenalmente nós vamos estar batendo um papo sobre assuntos relacionados à fertilidade. É um prazer ter vocês aqui para a gente trocar ideias, sempre um assunto bastante descontraído, para a gente retirar dúvidas, bater um papo mesmo. Essa é a primeira live de 2018, esse é um ano que se inicia, espero que com bastante esperança, com fé no futuro. Afinal, nós brasileiros, já faz muito tempo que a gente ouve dizer que a gente vive de esperança, né? Mas vamos continuar sim com esperança. Eu espero que em 2018 vocês tenham um ano cheio de alegria, cheia de muita paz, cheia de muito amor, muito carinho, e que vocês consigam realizar todos os seus sonhos. Espero que sejam bastante. E se um de seus sonhos for aumentar a família, ter filhos, o que eu puder ajudar, eu estou aqui. Sintam-se à vontade para me escrever, para perguntar, para dar palpite, para sugerir temas. O que eu sempre digo, repito, eu não tenho a pretensão de substituir nenhum profissional de saúde que esteja lhe atendendo. A nossa intenção é sempre conversar sobre assuntos que são importantes, que mexem com a gente, e sempre essa questão de ter filhos é algo que, quando a gente consegue, é uma felicidade, né? Filho é uma bênção, filho é tudo de bom. Mas quando a gente não consegue, isso traz uma série de questionamentos e principalmente angústia, principalmente ansiedade. Então a minha intenção aqui com vocês é a gente conversar a respeito. Espero que isso ajude a diminuir a angústia de vocês. Tudo bem, Cláudia? Boa noite. Luciene, Leonardo, Neide, tudo bem com vocês? Vera, Roberta, Marinalva. A Marinalva diz que tem esperança que esse ano vai ter o seu neném. É isso mesmo, Marinalva, esperança. Se Deus quiser, você vai conseguir realizar o seu desejo, sim. Leonardo, Leonardo, Lara e Luísa, tudo bem, Leonardo? Imagina, você não tem que agradecer de maneira alguma. A gente tem sempre o objetivo de lutar juntos. A gente está sempre unido, nós estamos sempre juntos. É o lema novo da Clínica Matrix, né? Ou seja, é a nossa família cuidando da sua. Nós somos aqui uma família porque nós todos trabalhamos unidos, sempre pelo propósito de ajudar vocês, da gente estar sempre unidos, sempre juntos. Oi, Roberto. Semana que vem a gente se encontra. Legal. Você já vai se acostumando com o ambiente aqui, como é que é. Valneide, tudo bem, Valneide? Oi, Cláudia, você tem um menino de 10 anos, você teve com 31, que legal. A Letícia está se preparando, é isso mesmo, Letícia, esperança. Esperança, fé. A gente tem que ter fé e sempre lutar pelos nossos objetivos. Você que está tentando engravidar, saiba que você não está sozinho. Sempre tem o seu esposo, o seu companheiro, os seus amigos, os seus parentes e os profissionais de saúde que sempre estão ao seu lado. O nosso objetivo é sempre esse, gente, é estar sempre com vocês. Tudo bom, Neto? Bom, eu tenho recebido muitas perguntas de pacientes sobre diversos tópicos, sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Existem vários questionamentos. Quando se está... Oi, Bel. Tudo bem, Bel? Fernanda, Antônia, Regiane. Regiane. Não, Edilene,
você disse que tem fé que vai conseguir esse tratamento? Vai sim, Ednei, vai sim. Você mora longe, mas sempre se dá um jeitinho, né? Dá pra gente chegar lá, tá? Quando a gente tenta gestação, a gente sempre acha que isso você vai conseguir a gestação logo no início, logo no comecinho. E nem sempre é assim. Em primeiro lugar, a gente tem que ter paciência. Quando a gente vai tentar engravidar, é importante ter paciência, ou seja, é importante você estar ciente que a gestação não necessariamente ela vai acontecer logo no início. Eu já citei várias vezes isso, vou repetir. O ser humano ele é muito diferente de outros animais. A gente não é como os animais que têm lá o intercurso, ou seja, eles cruzam e logo engravidam. A gente não, as chances de gestação, elas não são 100% na primeira tentativa. Então, a gente tem que tentar várias vezes. Então, quando você está tentando engravidar, tenha isso em mente, ou seja, eu não necessariamente vou conseguir no primeiro mês. Aí você tenta em janeiro, não conseguiu, pronto, você já se frustra, já começa a colocar minhoca na cabeça. Não necessariamente seja assim, tá? Então, a gente sempre tem um tempo aí de 1 ano de tentativas para, a partir daí, você começar a investigar. Lógico que depois de 1 ano não conseguiu gestação, acende uma luzinha lá na sua cabeça. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. E a maioria das dificuldades, vamos chamar assim, de engravidar, elas são diagnosticadas e são resolvidas no consultório do ginecologista. Não necessariamente você tenha que recorrer a uma clínica como a Matrix ou outras clínicas de reprodução assistida. Então, a maioria das situações, ela é passível de uma correção simples. Converse com o seu médico, converse com o ginecologista, ele vai avaliar sua história, seus exames e iniciar os tratamentos, que na maioria das vezes são simples, tá? Então, o fato de você estar tentando engravidar, lembre-se que 1 em cada 6 casais tem dificuldade para engravidar. Ou seja, não é uma situação assim tão incomum, tá? Ou seja, é uma situação que acontece com uma frequência razoável. Vou responder algumas perguntinhas. Oi, Letícia. Ela diz, o fato de nunca ter engravidado pode influenciar negativamente uma fertilização in vitro? Não. Você pode não ter engravidado por N fatores, não necessariamente isso vai influenciar negativamente a fertilização. Vamos imaginar um exemplo só para você ter uma ideia que não necessariamente isso vai ter um impacto negativo. Se a causa da sua infertilidade for o seu companheiro, você não engravidou naturalmente, mas é uma causa leve, é uma causa simples, que pode ser facilmente consertado numa fertilização in vitro. O que eu sempre digo é que quando uma mulher já engravidou, esse é um fator positivo, ou seja, ela já demonstrou que ela consegue ter uma implantação de um embrião e consegue engravidar. Mas o fato de não ter engravidado não é um fator negativo, tá, Letícia? Fique tranquilo, isso não necessariamente indica alguma coisa ruim, tá? Tudo bem, Cida? Andresa? Oi, Andresa. Tudo bem? Eu estou meio perdidinho aqui, cadê? Aqui. Se eu esqueci alguém para falar boa noite aqui, vocês me perdoem, tá? Tá bom? Mas eu quero dar boa noite aqui para a Neide, para a Vera, a Cláudia, já falei, ok. A Luciene, o Leonardo, a Roberta, Marinalva. Boa noite para todos vocês, tá ok? Que nem eu estava dizendo, que a gente se prepara para uma gestação. Oi, Andresa. Um 2018 também muito bom para você, tá? Toda a sua família. Oi, Alexandre. Tudo bem?
Obrigado pelas palavras, filho. Não, é muita bondade sua. A Raquel pergunta, o que pode atrapalhar uma fertilização a não dar certo? Ai, Raquel. Tem tanta coisa que pode ajudar na fertilização, como também atrapalhar. Se a gente for resumir o que mais frequentemente possa interferir no sucesso da fertilização, vamos lembrar o que acontece no final da fertilização. No final da fertilização, você tem um embrião colocado dentro do útero. Pronto. Então, basicamente, o que pode interferir no sucesso de uma fertilização é a qualidade do embrião e a qualidade do útero, ou seja, do endométrio. Então, resumido, esses são os principais fatores. Lógico que a qualidade do embrião, ela é algo que depende de muita coisa. Então, eventualmente, você pode ter alguns fatores, e esses fatores, sim, interferirem na qualidade do embrião e, consequentemente, interferirem na probabilidade de gestação. Você pode ter algumas situações em que você pode estar interferindo no endométrio. O endométrio não tem uma receptividade adequada, um crescimento adequado, então isso também pode interferir. Valquíria pergunta, tenho 50 anos, ainda posso engravidar? As chances de gestação, Valquíria, elas começam a diminuir aos 35 anos e elas são mais marcantes, essa diminuição, depois dos 40. Mas aos 50 anos, há necessidade de uma análise, primeiro, de quais são as condições dos seus ovários, as condições de seus óvulos. Nessa idade, o que habitualmente se vê é que a qualidade do óvulo diminui bastante e as chances de complicações e malformações aumentam bastante. Mesmo que você tenha uma situação em que você tenha uma má qualidade de óvulo, você pode engravidar. Você tem útero. O útero ele é uma estrutura que não tem uma influência em relação à idade. Ou seja, um útero aos 30 anos e um útero aos 50 anos, eles são passíveis de receberem um embrião, implantar e gerar um bebê. Mas se o óvulo não for adequado, existe sempre a possibilidade de uma doação de óvulos, e aí sim, perfeitamente, uma mulher de 50 anos ter um filho. Oi, Otero, tudo bem? A Letícia diz que nos exames que fizemos não deu nada, esterilidade sem causa aparente, ela só tem síndrome dos ovários policísticos. Bom, Letícia, na verdade, quando um casal não consegue engravidar e a gente investiga e a gente não encontra nada, eu sempre digo isso, que isso é um atestado da nossa ignorância. Ou seja, nós não estamos sabendo fazer uma investigação de uma forma completa, porque alguma coisa tem que existir. Você concorda comigo? Mas o fato de existir alguma coisa não implica que a gente vai encontrar. Existe uma série de situações no organismo da mulher, vamos falar da mulher que ela é o mais complexo, que a gente não tem como avaliar. Você consegue fazer um exame e você consegue detectar que ela tem um útero legal e um endométrio legal que cresce bem. Mas será que esse endométrio, ele aceita o embrião de uma forma adequada? A gente não tem como saber. Você consegue fazer um exame e detectar que as trompas estão permeáveis, não estão obstruídas. Mas elas funcionam adequadamente? Elas têm um peristaltismo adequado? A gente também não sabe. Você faz um exame que detecta que você ovula. Mas será que o óvulo é de boa qualidade? A gente não tem como saber. Será que esse embrião tem uma implantação adequada no endométrio? Você tem um espermograma com espermatozoides em concentração normal. Será que ele funciona adequadamente? Ele se acopla adequadamente ao óvulo e consegue penetrar no óvulo e fertilizar esse óvulo? A gente não tem como saber. Então, sempre vão existir cerca de 10 a 15% das investigações, a gente não consegue identificar. Você diz que tem síndrome dos ovários policísticos. Se você tem ovário policístico, mas você menstrua regularmente, isso não é causa de infertilidade. Se você ovula regularmente, tudo bem. Mas se você tiver ovário policístico e tiver menstruações irregulares, Letícia,
isso pode ser algo que dificulte uma gestação, porque você terá, teoricamente, lógico, e os exames aqui vão comprovar isso, há uma dificuldade em ovular, e a dificuldade em ovular é uma causa de dificuldade de infertilidade. O Alexandre, que para o endométrio é o procedimento de injúria, que deu certo. Todas as vezes que a gente tem uma situação em que você suspeita que a causa seja lá no endométrio, ou seja, a implantação, ou seja, você tem um embrião legal, um embrião bom, um embrião nota 10, grau A, top, e aí você coloca no lugarzinho certo, correto, e o bichinho lá não implanta, você começa a suspeitar que a causa seja o endométrio. Uma das alternativas, como o Alexandre diz aqui, é a injúria, ou seja, você dá uma machucadinha lá no endométrio para que ele gere uma reação, tipo uma reação inflamatória prolongada, e essa reação inflamatória facilita a implantação do embrião, porque, na verdade, o processo de nidação ou implantação, vamos dizer assim, ele é um processo semelhante a uma inflamação. Você tem um aumento da vascularização do útero, você tem um embebimento das células endometriais, de tal modo que o embrião consegue afundar lá no endométrio e se nutrir com os vasos que aparecem. Então, você provocando essa reação inflamatória pode melhorar as chances, sim. Isso é uma questão ainda bastante questionável, que em algumas situações dá certo, né, Alexandre? Deu certo. Em outras ainda tem-se dúvida se funciona, mas é sim uma opção. Tudo bem? Oi, Renato, tudo bem? A Bruna diz o seguinte, que ela tem trombofilia e o marido uma diminuição considerável no número de espermatozoides vivos. O senhor acha que temos chances de conseguir nosso positivo através da fertilização? Bruna, eu vou te dar uma resposta técnica, mas antes eu quero que você se responda. Eu posso te dizer, sim, você tem chance. Mas é importante, Bruna, que você, Bruna, ache que tem a chance. Você tem que estar convicta. Sim, eu tenho chances. Sim, eu tenho útero, meu marido tem espermatozoides e eu ovulo. Sim, eu tenho chance. E lógico que sim, Bruna. A fertilização, ela é um método que tem chances boas de sucesso, e uma das indicações é exatamente essa, quando você tem uma quantidade menor de espermatozoides do que o habitual. Então, sim, lógico que existem chances, sim. A gente tem que ter sempre, Bruna, pensamento positivo. Você veja que, para você ter uma ideia, o seu marido tem uma quantidade de espermatozoides menor do que o habitual. A fertilização consegue gestação em homens que não têm nenhum espermatozoide no ejaculado. Zero. E você consegue pegar o espermatozoide no testículo, fertilizar o óvulo e a mulher engravidar. Então, se você tem uma situação em que o homem tem uma quantidade menor de espermatozoides no ejaculado, você pode utilizar esses espermatozoides para uma fertilização, sim. Existe a fertilização chamada ICSI, vocês já devem ter lido sobre isso, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, ou seja, você colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Para cada óvulo, você vai necessitar de um espermatozoide, um. Eu não estou falando de 1 milhão, nem de 10 milhões, um. Então, sim, mesmo que você tenha uma concentração baixa de espermatozoides, você consegue gerar um embrião, esse embrião ser de boa qualidade e você engravidar. Já a questão da trombofilia, ou seja, trombofilia, a Bruna sabe o que é, vou explicar para vocês, é uma situação em que a mulher tem uma predisposição a formar trombos, a formar coágulos. E aí, durante o processo de crescimento desse embriãozinho dentro do útero, ele pode romper vasos e pode haver formação de coágulos de uma extensão maior do que o habitual, e isso impedir as trocas entre o embrião e o útero e, consequentemente, a não evolução desse embrião, e aí a não implantação, ou mesmo as perdas gestacionais, os abortamentos.
Para quem tem trombofilia, a boa notícia, graças a Deus, é que isso é passível de tratamento com a utilização de drogas anticoagulantes, que a mulher utiliza geralmente na fertilização após a transferência embrionária. Aí, ó, o Alexandre, você já respondeu o que eu falei, não é isso? Ou seja, mutação genética para a trombofilia prejudica muito, mas a heparina ajuda, sim. Você começa a utilizar a heparina a partir do momento em que você já faz a transferência embrionária, ou seja, você já tenta evitar uma possível formação de trombo de coágulo logo que se inicia o processo da implantação. Lógico, na verdade, Alexandre, é um tratamento não é confortável, né? Você ter que usar injeções de heparina a gestação inteira, mas graças a Deus funciona. Então, com isso, você tem, viu, Bruna? Você tem tanto o lado da fertilização, da ICSI, de eventualmente corrigir uma diminuição acentuada de espermatozoides, como o uso de anticoagulantes como a heparina para corrigir a trombofilia. Então, viu o que eu falei? O importante é você achar que é possível, tá? Tudo bem, Fernando? Nossa, Fernando, quanto tempo? Tudo bem? Oi, Elizabeth. A Lidiane disse que tem 33 anos, nunca teve filhos. Será que atrapalharia uma gravidez pelo fato de já ter essa idade, doutor? Ô, Lidiane, você é jovem, menina. Você está numa idade muito boa para engravidar. Como eu falei há pouco tempo atrás, antes, agora, as dificuldades para a gestação, se você for olhar exclusivamente a idade da mulher, ela começa a ter um leve declínio aos 35 anos. Isso, lógico, eu estou generalizando. Isso é o que as evidências, quando você analisa tanto quem faz tratamento, como quem tenta naturalmente. Então, aos 33 anos, você é muito jovem, você está numa idade muito boa para conseguir engravidar. Se você for tentar naturalmente, lembre desse sininho, que são os 35 anos de idade. Então, tente naturalmente, tudo bem. Mas não vai esperar 10 anos para depois falar, agora que eu vou tentar alguma coisa, tá? Lembra aquilo que eu já falei várias vezes, falei no início do nosso bate-papo, que o tempo, ele é importante e esse tempo de 1 ano é o tempo que habitualmente você aguarda para a partir daí você tentar algum tratamento, ou eventualmente corrigir eventuais falhas. Tudo bom, Adriana? Bom, Alexandre? Oi, Aline. Boa noite, Aline. Tudo bem? Toninho, tudo bem, Toninho? Tá ótimo. Saudade de você, Darlete. Tudo bem? O Alexandre diz que foi Marcos que ensinou que era possível, e hoje temos uma gatinha linda e esperta aqui conosco. Há 5 anos realizamos esse sonho, juntamente com o senhor na clínica. Alexandre, na verdade eu não te ensinei que era possível, eu só dei aquela sopradinha na chama da esperança que com toda certeza eu lembro que você tinha. Ou seja, sim, é possível, a gente tem que procurar ir atrás da realização dos nossos sonhos. Sempre perseguir os sonhos que a gente consegue. A Luciana diz o seguinte, que ela e o marido achávamos que era mais fácil engravidar. Os dois mais jovens eram preocupados em não ter filhos indesejados e foram precavidos, mas é muito mais difícil do que a gente imaginava. Hoje, na porta dos 44 anos, tem esperança de que o Senhor nos auxilie a ter nosso bebê nos braços em breve. Luciana, a gente precisa conversar, mas sim, o que acontece com você, Luciana, é algo bastante comum. A preocupação maior dos jovens, seja antes de casarem, ou mesmo logo após o início do casamento, a grande preocupação, na maioria das vezes, não é concepção, e sim anticoncepção, e sim não ter filhos. Não é, Luciano? A gente mais se
precaver para não ter filho no momento que a gente acha que é um momento inadequado. Você não quer engravidar porque você está estudando, você está na faculdade, você está já iniciando a sua atividade profissional, você quer fazer especializações, e você acha que naquele momento o filho não seria legal. O risco que a gente corre nessa situação é a gente esperar muito tempo. Não tem nada demais a gente planejar filhos, não tem nada demais a gente planejar família. Tudo bem. Mas a gente muitas vezes é iludido com a promessa de que é fácil ter filhos, em qualquer faixa etária. E muitas vezes a gente deixa muito tempo, o tempo passar muito, e aí isso pode dificultar. A mídia ajuda muito. Ou seja, quando a gente lê, a gente vê na mídia pessoas de 50 e poucos anos de idade, 60 anos de idade tendo filhos, a gente acha, é possível ter filho aos 55, 60 anos de idade. E isso nos dá uma falsa tranquilidade, uma falsa sensação de segurança, que a gente é dona do nosso organismo. Eu sou dono do meu corpo, eu posso engravidar quando eu bem entender. Mas a natureza não é bem assim. Ela cobra a postergação da gestação. Eu já falei aqui várias vezes, vou chover no molhado, algo que é muito importante. A mulher, gente, ela se prepara todos os meses, não é para menstruar. A menstruação, ela é, entre aspas, um fenômeno fisiológico. O que é fisiológico é a gestação. A mulher se prepara todos os meses para engravidar. Desde o início das suas menstruações, das suas ovulações, ela se prepara todos os meses para gestar, para engravidar. A menstruação é a ausência da gestação. A partir dos 13, 14, 15 anos de idade, o organismo feminino, ele se prepara para engravidar. Repito, que eu também falo, não estou fazendo a apologia da gestação aos 15 anos de idade, não é isso. Mas também eu estou querendo dizer que, do ponto de vista fisiológico, o organismo está preparado para isso. Quando a mulher posterga a gestação, ela não quer engravidar aos 15 anos, está ótimo, mas, gente, depois dos 20 anos de idade, o organismo já está ok, do ponto de vista físico, psicológico e mental, ok, mas você posterga para próximo dos 40 anos de idade, porque você vê a mídia dizendo que é possível engravidar aos 56, 70 anos de idade. E aí é onde as coisas muitas vezes complicam. A postergação da gestação também faz com que a mulher possa correr riscos. Riscos de infecções, riscos de processos cirúrgicos, riscos de endometriose. E aí é onde a postergação da mulher pode, no futuro, gerar algumas dificuldades para engravidar. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu digo que a gente fala muito mulher, 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 porque, na verdade, o dom da vida, ela está na mulher. É a mulher que gera, é a mulher que tem a capacidade de formar um novo ser. E brincando, mas não deixa de ser verdade, eu também sempre digo que uma mulher, para ser mãe, ela não precisa de um homem. Uma mulher, para ser mãe, ela precisa de um espermatozoide, que ela pode obter através do seu companheiro, através do seu marido, ou através de um banco de sêmen. Ela não precisa de homem. Mas e o homem, gente? O homem, para ser pai, ele precisa de uma mulher. Ou seja, a vida está na mulher. Os acontecimentos relacionados à gestação, a fazer uma nova vida surgir, acontece na mulher. E pelo fato dela ser abençoada com esse dom, não pelo fato, mas junto com essa bênção, vem a cobrança. Ou seja, é na mulher que estão os principais eventos relacionados
a fertilidade, a ter filhos. Então, a mulher, ela tem um papel muito, mas muito importante no processo de reprodução. E é a mulher que, caso ela postergue excessivamente a gestação, ela pode, no futuro, vir a ter alguns problemas relacionados à gestação, a ter filhos. Tudo bem, Alessandra? Oi, Ana, tudo bem? Eu sei que a gente muitas vezes é repetitivo nesses tópicos, mas vale a pena a gente frisar esse papel importante da mulher no processo gestacional. Vale a pena sempre lembrar que, na grande maioria das vezes, é possível de se resolver os entraves que estão dificultando o casal para ter filhos. Muitas vezes os processos são bastante simples, mas a gente tem que lembrar que a chance de sucesso, ela não é 100% numa única tentativa. Então, às vezes, você necessita de, quando está procurando engravidar, você necessita de, primeiro, realizar os exames que são importantes. Aí você realizou os exames, aí você parte para uma alternativa de tratamento, que é fazer o acompanhamento do ciclo para ter relação sexual no período fértil, que é o coito programado. Uma vez, duas, três, não consegue. Aí você parte para um outro método, que é a inseminação intraútero. Uma vez, duas, três, não consegue, aí você parte para a fertilização in vitro. Uma vez, duas, vai conseguir, terceira, na quarta. Então, veja que são processos que demandam tempo. Então, quando você está tentando engravidar, o tempo, ele é importante você considerar. Pode ser que eu consiga a gestação no início, pode ser que eu demore alguns meses para engravidar naturalmente, mas passado um certo tempo de tentativas naturais, procure auxílio, gente. Vá no seu ginecologista, vai investigar. Porque pode ser que a resolução do que está acontecendo demande exames, demande procedimentos cirúrgicos e demande mais tentativas para conseguir o seu sucesso. Então, a questão tempo, ela é muito importante. E a questão tempo, para a mulher, é fundamental. Ok? Bom, gente, esse é o nosso primeiro papo de 2018. Quinzenalmente, nós vamos estar aqui batendo um papo. Eu quero que vocês, se tiverem alguma dúvida, comentem, perguntem aqui no Facebook, mandem e-mail, que com toda certeza é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conversar, é um prazer a gente encontrar velhos amigos e trocar ideias sobre um assunto apaixonante, que é o assunto relacionado à reprodução. Daqui a 2 semanas, nós teremos um novo encontro aqui, sempre às quartas-feiras, às 19h. Se vocês gostarem, possam curtir, façam um comentário, sintam-se à vontade. Para terminar, mais uma vez, desejo a todos vocês um felicíssimo 2018, com muita alegria, paz, carinho, amor, muita fraternidade, muita saúde e que vocês consigam realizar todos os seus sonhos. Que vocês terminem, é que eu sempre digo, que vocês consigam terminar o ano de 2018, para quem está tentando, precisando comprar mais presentinho para o Natal. Quem sabe um sapatinho. Um beijo, gente. Um abração com muito carinho. Espero vê-los aqui daqui a 2 semanas. Tá ok? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.